Agora são 5h37. Vamos dar um pulinho, vamos trabalhar, Zé? Metrópole Entrevista. Pois é, a gente resolveu hoje conversar também com o Sóstenes Macedo, ele que é o diretor da Defesa Civil aqui de Salvador, nosso querido amigo colaborador sempre aqui presente. Então, me conte, Sóstenes, nova frente fria aqui em Salvador, até quando ela fica? Não passa chuva não, é? Boa tarde. Muito boa tarde, Cristiele, boa tarde, Camille, boa tarde a todos da Rádio Metrópole. Dizer que eu fiquei mal acostumado, Cristiele. Eu não vou mais fazer essas entradas, não. Vou fazer uma exigência aí, um pedido ao doutor Mário, que as minhas entradas na Rádio Metrópole sejam por sua presença aqui na nossa Cotesal, tá certo? Então, nós ficamos muito felizes e envaidecidos com a sua vinda. Foi muito bacana quando você pôde vir conhecer um pouco do trabalho desenvolvido aqui pela Defesa Civil de Salvador, um trabalho que não se restringe às vistorias que são realizadas nas áreas de riscos, nas edificações que também têm riscos construtivos, mas os projetos de resiliência, os projetos de preparação para toda a cidade. Realmente nós tivemos aí uma madrugada muito chuvosa, foram mais de 50 milímetros em algumas localidades. Já estava previsto por meio de nosso centro de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Salvador, as análises que são realizadas por nossos meteorologistas, oceanógrafos, estatísticos, engenheiros, que preparam não só as informações para vocês, dos meios de comunicação, mas, sobretudo, a população, para que, sabedora das condições de risco, possam se colocar numa condição preventiva. Perceba bem que, mesmo antes da chegada da frente fria, nós já vivenciamos, nesses últimos dias, pancadas de chuva, sobretudo por conta dos ventos úmidos e a intensificação no sistema de baixa pressão, que trouxe muita chuva nesta semana que nós estamos concluindo. Mas a tendência, Cristiele, é que amanhã, sexta-feira, e no próximo sábado, nós tenhamos chuvas ainda mais intensas do que aqui vislumbramos nesses últimos dias. É uma frente fria que deve ter uma característica menos intensa do que a semana passada. Você se recorda que nós tivemos 425 milímetros em apenas 5 dias. A média histórica para todo o mês de maio é de 302,2 milímetros. E veja, maio é o mês mais chuvoso do ano aqui na capital dos baianos. Já ultrapassamos em alguns bairros, a exemplo do Barro Duro, mais de 100 milímetros do que era previsto. Graças a Deus, muito embora, é claro, com transtornos, nenhum tipo de risco mais evoluído nós tivemos. Nenhuma perspectiva de perdas de vidas. Ainda assim, com a continuidade do período chuvoso, o solo já está encharcado, a gente pede à população que se mantenha numa condição de atenção. Observe que nós chegamos a acionar sirenes em 6 áreas de Salvador, nessas áreas com acolhimento nas escolas municipais, a Secretaria de Promoção Social fazendo acolhimento social com pagamento de auxílio moradia e auxílio emergência, a Secretaria da Educação recepcionando dentro das unidades escolares do município, a Secretaria de Manutenção realizando podas de árvores. Tivemos, inclusive, na semana passada, em alguns momentos, rajadas de ventos com 64,8 km por hora. A média é de 10 km por hora, imagine você, quase 7 vezes mais. Tivemos mais de 60 árvores que caíram integralmente ou partes dessas com galhos e, rapidamente, esses organismos do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil têm atuado na finalidade de garantir a segurança do soteropolitano. Sóstenes, boa tarde. Camille aqui falando agora. Você disse que essa sexta e esse sábado a expectativa é que tenhamos chuvas mais intensas. Essas chuvas se prolongam para a semana que vem, essa frente fria se prolonga até lá, a gente vai ter uma pausa, um intervalo aí. Como Camille, é que está? Camille Martinho, eu tenho muitos amigos comuns a você, e esses são corredores, e me perguntam muito, Sóstenes, da cidade está com o clima bipolar. Eu observei alguns desses que postavam imagem da cidade com muita chuva, e meia hora depois, com a cidade no sol completo. Foi a característica de hoje, foi a característica de ontem, anteontem também. A tendência de que, mesmo com possibilidade de abertura de sol, amanhã e depois da manhã, é uma característica da frente fria, a cidade se perceba mais acidentada, se perceba mais fechada. No domingo, já deveremos perder a intensidade. Na próxima semana, não há nenhuma frente fria prevista para Salvador. Ainda assim, Camille, esse período é um período de chuvas.
Notadamente, nos meses de março, abril, maio e junho, em Salvador, diferente do sul e do sudeste do país, em que as chuvas são mais intensas no período do inverno, em Salvador acontece no período do outono. Então, nós estamos nesse momento. É o tempo dela, é o tempo da chuva. Agora, a tendência é de que no próximo momento, da semana que vem, mesmo com pancadas de chuvas, e a gente vai ter o modelo rodando na segunda-feira, nós fazemos um escalonamento para Salvador e semanal, para que nós tenhamos, assim, uma melhor qualidade na entrega das informações. Cristiele esteve conosco, entendeu um pouco dessa dinâmica. Nós temos um modelo próprio que é desenvolvido pelos técnicos da Codesal, aqui dentro do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador, que enxergam a cidade e assim também a previsão meteorológica. Mas a tendência do que está apresentado hoje é de que tenhamos uma semana mais tranquila, ainda que com pancadas de chuvas. Sóstenes, adorei saber disso, que assim, é do tempo dela mesmo, né? Porque isso é uma coisa que a gente já, nas rodinhas, a gente já diz, é tempo da chuva, tem que deixar passar, tem que deixar acontecer até ela ir embora e tal, beleza. Olhar o chão, né, Cristiane? Né? Faz parte, tem que ter esse momento. Hoje o marido tem que deixar a chuva cair. Mas me diga uma coisa, a gente, quando fala aqui da Codesal, a gente sempre enaltece o trabalho de vocês, informa que vocês atuam 24 horas, né, nesse plantão, que informamos o telefone de contato, e alguns ouvintes, quando a gente deixa aqui essa porta aberta para o contato com a Codesal, sempre falam, mas a Codesal só chega depois, né? Se tiver alguma situação de risco, e não trabalham muito com a questão da prevenção, de fazer essas visitas e vistorias nas casas com antecedência. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por exemplo, passou o período de chuva, né? Mas ainda assim aquela pessoa sabe que construiu em uma área de risco e tal e tal. Como é que se dá essa questão da visita de vocês nessas localidades? Vocês vão, independentemente de estar chovendo, vocês fazem vistorias constantes ou somente caso sejam acionados pelo cidadão? Cristiele, sua pergunta é extremamente oportuna. Você esteve conosco e pôde observar os nossos processos, a forma com que a gente atua. Nós trabalhamos o ano inteiro. Nós realizamos as capacitações dos moradores das áreas de risco, seja por meio dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil, seja pelos Supidex Mirins com crianças e jovens. O programa de defesa civil nas escolas, nós já contabilizamos mais de 10 mil crianças capacitadas pela Codesal. Enfim, fazemos o mapeamento das áreas de risco. Hoje já são 20 quilômetros quadrados de áreas mapeadas. Invariavelmente, nós realizamos vistoria durante todo o ano. Então, ao observar o final de cada período, de cada ano, nós temos mais de 10 mil, 12 mil. Chegamos em 2020, que foi o ano mais chuvoso da história aqui da nossa cidade, a realizarmos 17 mil vistorias. É claro que no período da chuva a gente intensifica isso é óbvio, que as pessoas ficam mais atentas, as pessoas ficam em alerta, e é muito típico quando nós temos algum episódio de desabamento de casa, por exemplo, não só em Salvador, mas quando acontece em outra praça e os meios televisivos e de rádio informam a ocorrência, nós começamos a ter aqui uma busca mais efetiva das pessoas quando se encontram nesta condição. O que a gente diz sempre é o seguinte: observou o cenário de risco, não precisa ser agora, em maio, no período da chuva, não. Em qualquer momento, nós estamos à disposição. Nós temos engenheiros civis, engenheiros agrônomos, engenheiros eletricistas, geólogos, arquitetos, técnicos que realizam vistoria o ano inteiro, cada um na sua área de atuação. Então, se temos uma área, a condição de risco. Eu queria deixar uma coisa aqui muito clara para vocês. As edificações que sejam construídas, elas precisam ter uma qualidade técnica nesta construção, um acompanhamento de um profissional habilitado pelo CREA ou pelo CAL. E alguns podem questionar Sóstenes, mas a pessoa não tem condição econômica para contratar um profissional habilitado pelo CREA ou pelo CAL, um engenheiro ou um arquiteto. O município conta com o escritório público de engenharia para as populações hipossuficientes, vinculado à Secretaria de Infraestrutura. As academias de arquitetura, de urbanismo e de engenharia, também muitas dessas oferecem esse serviço. O que eu preciso aqui, Cristiele e Camille, é fomentar a construção com o critério correto, para que nós não vejamos cenários se repetirem de perdas de vidas por conta de situações de risco, de cortes irregulares de talude. Esses programas quais fazemos o ano inteiro têm essa pretensão de criar uma nova cultura de defesa civil. Perceba, Cristiele, que no passado
talvez não da sua geração, nem da Camille, mas a minha infância e o início da minha juventude, as pessoas não usavam cinto de segurança nos automóveis. Depois da legislação, depois das punições, depois da orientação, virou uma regra. Hoje tem uma cultura de uso de cinto de segurança. Você não observa mais ninguém entrar num carro e não colocar o seu cinto de segurança. É essa condição de cultura de defesa civil que nós vimos trabalhando desde 2017 com a perspectiva de criar uma cidade mais preventiva e mais resiliente. Esse resultado tem acontecido, Cristiane. Nós não temos mais tragédias na cidade. Tivemos o último episódio, depois de 4 anos, sem uma vítima fatal no episódio de novembro do ano passado. É claro que nos gerou um desconforto, uma tristeza profunda quando da perda de uma vida. Mas se observarmos um histórico de uma cidade com uma topografia extremamente complexa e que havia nesse histórico perdas de vidas, de muitas, a gente avançou muito. Muito por conta das contenções que foram executadas pela Prefeitura por meio da CEINFRA e da SUCOP. Muito por conta das geomantas que foram instaladas pela Prefeitura por meio da nossa Defesa Civil. Hoje já são 553 áreas protegidas pela Prefeitura de Salvador. Ontem o prefeito Bruno Reis entregou mais uma contenção aqui perto da Codesal, na Avenida Ogunjá, e que faz uma interface com a Avenida Dom João VI. Poderia prejudicar, inclusive, essas 2 áreas. Agora, é claro que a obra de cal e cimento ela é importante, mas a obra que nós não percebemos, ou que muitos não percebem, é essa da mudança da cultura. A gente está aqui com a pretensão de fazer com que as nossas crianças jovens das áreas de risco se coloquem numa condição de prevenção e que tenham a médio e longo prazo uma vida mais segura. Com certeza. Sóstenes, meu querido, já sabe aí, viu, meu povo? Qualquer coisa, o número é 199. Ligue para a Codesal, plantão 24 horas em caso de chuva e de emergência. Acione. Um beijo para você, querido, e a gente volta a se falar oportunamente, viu? Que bom falar com você, Camille, muito bom falar com você. Essa Cristiele, ela virou uma querida aqui na nossa Codesal. Que bom. Eu disse, vou pedir ao doutor Mário, vou falar com MK e com Chico K, para que você venha mais vezes aqui. Você engrandece o nosso trabalho quando chega com sua boa energia aqui na nossa casa. Que Deus abençoe, um bom programa a todos e dizer que nós atuamos 24 horas por dia. Se houver qualquer cenário de risco, se afaste imediatamente. Diz que 199 e aguarde a chegada de um dos nossos técnicos. Muito obrigado, que Deus abençoe. Amém. Um beijo, querido. Sóstenes Macedo, diretor da Codesal, Defesa Civil de Salvador, tá aí falando sobre esse período. Frente fria chega, frente fria vai, chove um tiquinho, para, volta. Você que lute com sua rinite, porque não tem pra onde correr. Temos áudios aí e Malu Fonte segue com a gente, viu, Malu? Tá aí, não tá? Olá, viu? Só foi uma... E ouvindo Sóstenes. Um pedacinho só, assim, um tiquinho do seu tempo, para poder ele também trazer essas informações importantes, né? Que às vezes a gente fica com tanta dúvida. Como é que funciona esse negócio? Por que só chega depois? É importante falar sobre. Isso. Vamos com o áudio? Bora com o Robson.